Preconceito com terapia. Você tem, já teve ou conhece alguém que tem? Eu sou a Raiane Leão e gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto. É super comum a gente ouvir falar que quem faz terapia é doido. Confessa se você já ouviu isso. Eu já falei diversas vezes. Retardei o início da minha terapia por muito tempo por dizer que era coisa de doido, sem entender qual que era o real significado da terapia. Como a gente ouve isso dos nossos amigos, dentro do lar onde nós fomos criados, os nossos familiares. Pouco se falava em terapia, em acompanhamento psicológico há uns anos atrás. E hoje em dia a gente está vendo a necessidade desses profissionais que nos ajudam tanto. Como eu falei, eu tive uma resistência muito grande em iniciar a terapia e eu me arrependo de não ter começado antes. Vou contar um pouco da minha experiência pessoal. Eu iniciei a terapia com a plena convicção que eu ia pegar os meus problemas e colocar numa caixinha, transferir para o profissional e ia ficar bonitinha aqui, aguardando que ela me desse um retorno do que eu precisava fazer da minha vida. Na verdade, eu queria que ela me desse uma fórmula de como resolver os meus problemas. Recordo que na minha primeira sessão eu falei bem assim, antes de entrar, né? Eu não vou me preparar, não vou ter um discurso pronto, não vou fazer nada. Simplesmente vou falar o que eu preciso falar, tipo assim, vou soltar e sair correndo. E foi totalmente diferente do que eu imaginava. Tem muita gente que pensa assim, que vai chegar, vai contar e vai esperar o retorno com uma solução assim, como se fosse apertar um botão e resolver os problemas. E não é bem assim. Eu tenho aprendido na terapia. Hoje foi a minha sessão número 12 e, tipo assim, não deu nem pra contar nem o início. E quando a gente conta, quando a gente vai passando as coisas que a gente já passou na vida, a gente vai falando e a gente vai se ouvindo. E uma das ferramentas que a terapia nos traz como opção de tratamento é a autoanálise. Enquanto a gente está falando, a gente está observando, a gente está prestando atenção. E depois que passa a sessão, você vai analisando aquilo que você falou, aquilo que você ouviu, e as coisas começam a fazer sentido na nossa cabeça. A terapia nos ajuda a nos conhecer, a conhecer nossos sentimentos, nossos comportamentos, nossos pensamentos. E assim fica mais fácil quando você se conhece. Quando você se depara com uma situação que você sabe que você vai agir de uma forma que talvez não é a melhor forma possível, quando você tem uma das ferramentas da terapia, o que você faz? Caramba, qual que é a outra opção? Como eu posso agir? Como que ao invés de eu plantar a minha mão dentro da cara dela, eu posso me retirar desse local sem perder meu réu primário? E aí eu dando vazão para a passiva-agressiva que existe dentro de mim. Então, gente, não é porque você está fazendo terapia que você vai ser um ser angelical, não. Você simplesmente vai se conhecer, vai saber onde que você tem mais impulsos, como que você pode se controlar, o que você pode fazer diferente. Uma coisa muito bacana que eu estou evoluindo com isso é redirecionar os sentimentos e os pensamentos. Que nós temos pensamentos de sabotagem, todos nós temos. Só que aí eu estou aprendendo a parar de dar vazão a eles. Acontece na hora que eu falo com a terapeuta, na hora que o pensamento passa bem aqui assim, eu falo, epa, deixe de palhaçada, que não é bem assim que funciona. Aí eu pego a Raiane sensata que existe dentro de mim e coloco para poder fazer o que tem que ser feito, não o que eu estou sentindo. De sentir por sentir, você enfia o dedo na tomada e você sente na hora. Mas assim, o adulto não pode fazer isso. Cada um tem sua dificuldade. Tem gente que tem dificuldade de dizer não. Tem gente que tem dificuldade de socializar. Eu tenho dificuldade de socializar. Tem gente que tem a questão do temperamento. Eu tenho muita dificuldade com o meu temperamento, que não gosto nem de falar que ele já quer logo se aflorar. Então, assim, se eu tenho as minhas dificuldades e eu que vivo e eu que passo com isso, eu não vou buscar ajuda, quem vai buscar ajuda por mim? Aí eu vou ficar a vida toda tomando pau dos mesmos problemas. Eu vou ficar a vida toda engatada nas mesmas questões, sendo que a gente tem profissionais incríveis que podem nos ajudar a destravar e viver a nossa vida da melhor forma possível. Nós vivemos num mundo já muito difícil. Então, se a gente não pegar o nosso mundo e tentar melhorar para poder impactar o mundo ali fora, fica difícil a convivência. E além das minhas falas, eu quero estar indicando aqui 3 profissionais maravilhosos, são as 3 pessoas que me rodeiam e que me ajudam para que eu não vá presa. Vou estar indicando o perfil delas aqui embaixo, vou deixar marcada. E você, para de palhaçada e vai marcar a sua sessão.